Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o perigo de buscar estados elevados, estados muito elevados, tá? E isso não quer dizer que você não deva buscar, tá? É só para você ficar atento a algumas coisas que podem acontecer. Ontem eu estava fazendo um curso, né? Ontem foi domingo, e eu tenho um curso, ministrei um curso de mediunidade, é o meu curso de sensibilidade vibracional, né? Foi um curso presencial, né? Porque a gente tem muita prática, testes e tudo mais. Então, eu estava ministrando esse curso ontem, estava ouvindo as pessoas falando algumas coisas, né? Algumas pessoas que tiveram acessos espirituais, né? Que a gente chama de despertar e tudo mais. E o que é importante? Muita gente nos últimos anos tem buscado algumas questões espirituais, de despertar, vamos falar assim, de acessar outros planos, acessar planos, dimensões mais elevadas e tudo mais, de consciência, né? Eu tive uma experiência, eu já contei ela aqui, né? Faz 3 anos agora, 3 para 4 anos, né? Que para mim foi o meu despertar de consciência, né? Despertar e relembrar quem eu sou e tudo mais. Que foi uma experiência onde eu já estudava há muito tempo já a projeção astral, treinava a projeção astral. Então, comecei a fazer a projeção astral consciente e tudo mais. E eu peguei em uma determinada situação, eu simplesmente estava fora do corpo e eu fui puxado assim, para cima. Não sei se foi para cima, né? Mas a minha mente interpreta que foi para cima. E foi muito rápido, assim, eu só via luz passando. Luz. E eu entrei numa grande luz. E quanto mais eu subia, mais eu sumia. Em sentido Michel, em sentido ego e identidade. Eu simplesmente é como se o que eu posso interpretar daquilo é que eu me unifiquei ao tudo. Simplesmente me tornei o tudo, me tornei tudo, né? Essa sensação que eu tive, porque não tinha ideias, não tinha pensamentos, não tinha identidade, a minha história, a minha narrativa do que eu vivo aqui, simplesmente não existia nada disso. Eu entrei no estado assim de absoluto mesmo, assim, tipo, absoluto. E a sensação era maravilhosa, assim, né? É inexplicável, só quem passou por isso consegue entender, né? Só quem tem a experiência realmente entende. E quando eu retornei ao corpo, pra mim tinha passado assim 2 minutos a experiência. Eu recebi muita informação, um pacote assim, um download de informação muito grande. E lembrando de por que eu vim pra cá e tudo o que aconteceu antes de eu vir pra cá e tudo mais, quem eu era, quem eu fui, enfim, um monte de coisa assim, veio muita informação. Parecia que tinha passado 5 minutos assim. E quando eu retornei ao corpo, tinha passado umas 7 horas assim. Eu falei, nossa, eu tava em outro lugar, totalmente em outro lugar, né? E ali minha vida mudou totalmente, né? Eu entrei minha consciência se alterou totalmente. Muitas coisas passaram a não fazer mais sentido pra mim, da minha visão de vida, espiritualidade, enfim, eu me aprofundei muito mais e fui buscar entender. Qual que é o grande problema? Não o problema, mas o perigo disso. Nada do que eu fizesse, mais nada do que eu fizesse, objetivos e metas que eu tinha aqui, como o Michel, fazia sentido. Nada. Eu entrei numa crise existencial, eu entrei numa depressão e foi muito solitário. Foi muito difícil poder sair disso, conseguir sair disso. Mas ao mesmo tempo foi muito maravilhoso ter experienciado tudo isso, porque isso me mudou, me trouxe para caminhos assim que eu jamais achei que eu viveria. Né? Hoje eu tô muito bem, tô em paz assim, zero pensamento de crise existencial e depressivos e tudo mais, nada assim, nada. E eu percebi porque eu ajudo muita gente, né? Eu trabalho com terapia há 10 anos e trabalho espiritualmente com as pessoas há uns 5 anos de forma mais intensa. E faço vivências e tenho o meu curso de mediunidade, né? Que é um trabalho espiritual, enfim. E eu vejo as pessoas relatando algumas coisas em termos de despertar, de ter algumas experiências também espirituais, né? Experiência fora do corpo ou não, né? E tinha uma pessoa ontem lá que estava num que eu chamo de êxtase do despertar.
né? Ela tá vivendo aquilo lá, assim, sabe? Que ela teve uma experiência semelhante à minha. Ela mudou totalmente. Ela falou, nossa, eu mudei totalmente, né? E é uma pessoa muito querida, assim, né? Ela tem mais ou menos 50 e poucos anos, ela foi por 30 anos da vida dela, ela foi freira, e daí ela teve essa experiência e as religiões começaram a não fazer mais sentido para ela, e ela começou a ter algumas buscas, né, espirituais diferentes, fora da religião e tudo mais. E é muito bonita a história dela, né? E é uma pessoa que eu vi e falei, nossa, né, não é só ela que passa por isso, muita gente passa por isso, de ter tido uma experiência espiritual forte que mudou tudo, né? Como se tivesse virado a página de um livro. Ou terminado um livro inteiro e estou abrindo outro livro agora, né? Não faz mais sentido tudo que eu tinha lá. Agora é diferente. E o grande perigo disso tudo, de estados tão elevados assim, é porque você se desconecta. Eu tive que trabalhar muito o aterramento em mim. Né? Aterrar mesmo, né? Eu estou aqui nessa experiência. Né? Eu tenho que sentir os, os prazeres daqui, né? Como por exemplo ler um livro, eu gosto de ler livro, como por exemplo tocar guitarra, como por exemplo aprender coisas novas, assistir um filme com a minha esposa, brincar com meu filho, essas coisas, né? E viver a experiência, simplesmente viver a experiência, sem me cobrar, sem achar que tem que ser algo grandioso, né? E esses pequenos prazeres foram fazendo muito mais sentido para mim depois, né? Então, ao mesmo tempo que eu chamo esse vídeo de perigo de estados elevados, ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você começa a dar valor em coisas que você não dava, você começa, às vezes não é nem dar valor, eu sempre dei valor para essas pequenas coisas, porém, hoje é muito mais satisfatório, muito mais agradável, hoje faz muito mais sentido, mas eu passei por uma turbulência, eu passei por uma fase de sombras, né? E isso me trouxe alguns problemas, né? Mas algumas dificuldades de eu lidar com aquilo ali. Né? Então eu precisei fazer muita coisa, e algumas terapias, trabalhos espirituais para eu poder sair do limbo, né? Me tirar do umbral, né? Literalmente, me tirar do umbral e retornar melhor do que como eu estava. Né? Então essa é a questão da busca do estado, os perigos do estado elevado. Porque você volta e as coisas não fazem mais sentido para você. E você pode cair numa depressão, numa crise existencial, igual eu caí, igual eu atendo muitas pessoas que caíram, né? E eu ajudo elas a se reerguerem. Né? E se você está passando por isso, talvez agora, né? E se você está passando por isso, eu posso te ajudar, né? Com a minha mentoria, eu posso te ajudar com algum trabalho, né? Alguns trabalhos que eu faço, às vezes apometria, uma limpeza energética, porque tudo se vincula à nossa energia, ao nosso campo áurico, e a gente precisa ir limpando algumas coisas. A gente começa a acessar as nossas sombras, então nós precisamos aceitar as nossas sombras. Não é limpar, é aceitar. Quando você aceita, não se torna mais sombra, porque não está mais escondido. Se torna luz, se torna consciência. Né? Então, se você está passando por alguma dificuldade e se sente sozinho, eu me senti muito sozinho, né? Você não está sozinho, você não está sozinha. Muita gente passa por isso. Né? E hoje eu ajudo as pessoas a despertarem com leveza, com calma e retornarem à fonte do próprio coração, à fonte da própria alma, à fonte do que elas realmente são, né? E te ajudar a se reencontrar com amor, com carinho, com calma, com aceitação, né? Não vou dizer com facilidade, mas com simplicidade. É isso que é o mais importante. Você ser simples, né? Quando você consegue passar por um processo tão intenso, porque quando a gente fala de algo espiritual, a gente está falando de algo muito além daqui, né? Enquanto matéria, né? Enquanto no corpo físico, no corpo material. Então é importante a gente ter isso junto com a gente, em ir com calma, não pular etapas e saber dos riscos, né? Como esse que eu estou falando para vocês no vídeo, que é você simplesmente ter uma crise existencial. Nada faz sentido, não tem mais graça. Às vezes você quer simplesmente ir embora daqui, né, para não falar uma palavra pesada aqui na rede, né, para não ser cortado. Então é importante você ter ciência disso, que você não está sozinho, que você pode sim ter um despertar mais leve, né? Você pode sim acessar uma consciência elevada, que você já é essa consciência elevada, você só às vezes não acredita nisso, né? Então você pode atingir isso tudo com leveza, com amor, com carinho, com aceitação, para você voltar, retornar à fonte que você é, tá bom? Meu contato está aqui embaixo, pode deixar no comentário também se quiser.
mas o meu contato está aqui embaixo. Fale comigo, aquele link vai direcionar para o meu WhatsApp pessoal, você pode falar diretamente comigo, tá bom? Gratidão, Ayla Cash.